Boa tarde. Olá, meninas. Hoje eu vou falar coloquei lá no story o livro, a bibliografia que temos da ginástica holística, onde a Ângela Santos foi a responsável pela tradução do livro em francês. E hoje ela vai estar aqui com a gente, batendo um papo, contando as histórias dela com a ginástica holística. Vamos entrando. Oi, Liz. Oi, Tânia. Oi, Helena. Oi, Bia. Oi, Eneida. Que bom vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo. Oi, Bia. Caso queiram saber de mais alguma coisa, nessa curiosidade em relação ao livro, podem ir perguntando, me mandando um direct, querendo comentar alguma coisa para saber mais sobre o livro. Se desejarem o livro mesmo, fiquem à vontade para me pedir. E a Ângela já está aqui, vou chamá-la. Oi, Jô. Oi, tudo bom? Ótimo, você? Tudo bom, graças a Deus, tudo ótimo. Coloquei aqui o livrinho, o livrão, livro em Ó, tamanho. Achei o meu francês, tua grande contribuição, entre outras, pela ginástica holística. Mas essa não dá para não registrar, né, Ângela? é verdade, eu sou muito grata a ele também, você sabe da história. Eu, eu quando fui fazer a ginástica holística, tudo que eu tinha na época era dívidas. E, mas não podia perder a chance e tal. Vou até contar rapidamente essa história depois, mas arranjei dinheiro emprestado e fui. E aí, durante esse primeiro estágio, foi a questão da tradução do livro. E como eu já tinha um bom contato tal com uma tradução da editora da Sumos em São Paulo e tal, eu achei que eu pudesse me propor fazer esse trabalho. E aí eu traduziria e publicaria. E aí a Marijo falou, nossa, mas você tem certeza? Eu falei, tem. Então, se você conseguir em um ano, eu não te cobro a segunda parte. Nossa, aí me diga o Ah, que é mesmo, para então. quem, né? E para quem esse desafio? Estimular mais, e com isso ela teve a gentileza de não me cobrar a segunda parte, então a minha dívida ficou um pouco menor na praça. Foi muito bom. Então eu devo muito, muito mais do que você imagina a esse livro, né? Que eu E tenho a honra de ter sido a tradutora. E contribui muito, não só para a ginástica holística, mas eu vejo muitas amigas em outras áreas que usam essa bibliografia dentro da educação somática como um livro que traz bastante subsídio para o trabalho delas. Claro, não. Então é Quanto a uma referência. verdade, é verdade. E hoje a gente começando a live com também um pesar, né? Que eu te mandei a mensagenzinha do dono da Sumos, que faleceu nessa noite, e fiquei pensando, até te mandei, porque fiquei pensando que os seus livros todos traduzidos e os seus livros escritos são pela Sumos, né, Ângela? É uma pessoa com Então, quem eu fiquei... tenho contato, sempre me prestigiou muito, me apoiou muito. Lamento, é uma grande perda. Uma grande perda. Até já mandei uma mensagem para o filho dele, com quem eu também tenho um bom contato. Agradeço você ter me comunicado. Enfim, É, mais um. enfim, Vai. como disse, estamos vivos, um dia vamos. Para que demore um pouquinho. E hoje a nossa live sem vinho, nós duas sem vinho, sem queijo, sem o Ah, bistrô, vai ser triste. gente. Enfim, mas vamos lá, é o que temos para hoje. E- Fica e- marcado para o futuro. Vamos deixar passar essa pandemia. A gente, com certeza, da próxima ida ou a tua vinda, a gente vai brindar aí um pouquinho Agendado, mais. agendado.
Então, vamos falar um pouquinho do nosso assunto, do livro, da ginástica holística na sua vida, da ginástica holística na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Vamos começar esse bate-papo. Vamos, Jô. Olha, você me interrompa quando você achar, porque eu fiquei pensando, né, nesse desafio, tem tanta coisa para falar que davam várias lives. Quer dizer, é um momento muito importante para mim, é uma coisa viva na minha vida. Então, eu pensei em 3 tópicos assim mais importantes para a gente conversar. O primeiro é um pouco a história, quer dizer, como é que eu cheguei lá. Então, acho que tudo começou, eu fiquei impressionada de saber que gente mais jovem que eu também começou pelo mesmo lugar. Outro dia eu acabei de saber que Tânia Zílio também começou pelo livro da Thérèse Beterra, né? Uhum. Mas acho que a minha geração de fisioterapeutas, praticamente todas as que entramos para esse caminho foi pelo livro da Beterra, que eu li em 80, esse livro foi publicado no Brasil em 77, na França em 76. Eu li ali em 79 e 80, por aí. Eu não morava no Brasil. E o livro, para quem não conhece, acho que a maioria de nós conhece, mas ela conta um pouco a história pessoal dela, é um livro para grande público, né? Ela fala, de repente, que ela encontrou uma mulher que dava um certo tipo de ginástica, e ela descreve um pouco aquele trabalho, que já é muito instigante, o livro é muito bem escrito, e aí ela, lá pelas tantas, resolve que ela quer trabalhar com aquilo. E essa mulher, que é a Suzy Lalou, que foi aluna de Madame Ripley, a aconselha a fazer uma formação, e ela vai fazer tardiamente a escola de fisioterapia. Mas ela diz que ela, ao longo do curso, ela achou que aquilo não era bem o caminho. E aí ela diz textualmente, eu teria renunciado a esse caminho, esse livro não teria acontecido nem o meu trabalho se eu não tivesse ouvido falar de um outro jeito de trabalhar mais humano, que era o método Mézières. E dedica 32 páginas a falar do método Mézières. E depois ela conta um pouco sobre o fazer dela e dá alguns exemplos, dá uns 15 movimentos, mais ou menos, que é para exemplificar o que era essa antiginástica. Essa antiginástica não, essa antiginástica, enfim, que era Ginástica. final ela deu ao próprio trabalho. Aí, era muito instigante. Então, como é que é essa história? Então, todo mundo foi atrás de Mézières. Eu, inclusive. Muito bem. Chego lá, Mézières, tempos depois, não tinha internet, era difícil achar essa mulher. Eu morava na Suíça, mas ainda assim era complicado. Fui. Cheguei lá em 83, não estava mais ela, estava o Suchard, que era o primeiro curso que ela não participava mais, enfim, eles tinham tido lá umas diferenças, enfim, não fiz curso com ela, fiz com o Suchard. E me interessei muito por aquilo. Mas, no ano seguinte, eu já voltei para o Brasil, logo depois voltei para o Brasil, 15 dias, 20 dias depois que eu saí de lá, eu já estava numa dança empacotada, vou voltar depois de 7 anos morando na Europa. Voltei definitivamente. E no ano seguinte, eu fui convidada a traduzir os seminários e não sei o quê. Aí, através desses seminários, eu encontrei Bienfait, que foi um outro encontro importantíssimo na minha vida. Então, eu me dediquei muito a estudar essa coisa do que é o RPG. São alongamentos em cadeia, né? É uma ideia rica. Alongamentos musculares em cadeia. Tem meia dúzia de posturas de alongamento. E eu não entendia como aquela mulher, que devia ser um gênio, derivou daquele trabalho tão estático e restrito aquela quantidade, aquela riqueza de movimentos e de percepções. Tarará. Bom, enfim. E não era só eu. Eu me lembro que no primeiro, a Ângela Beatriz, que foi uma amiga querida que você conheceu, que foi da primeira turma e que fez de ginástica holística, que fez a formação de RPG em São Paulo, na segunda aula, eu lembro que ela levantou a mão e eu traduzi a pergunta: quando é que nós vamos começar a prática em grupo? Suchard fala pelo pescoço. Quer dizer, como assim? Está falando? Bom, até para conversar com ela, eu falei, olha, eu acho que aquela mulher inventou uma coisa genial, porque eu também não sei como ela derivou isso. Bom, enfim. Passam 2 anos, Tânia Zílio em São Paulo, deu algumas vivências, achei aquilo familiar, né? Atrás, a Cristine Salomon, quase me matou do coração, porque Cristine Salomon foi da minha turma de RPG 4 anos antes na França, eu tinha perdido essa mulher de vista. Nós éramos 52 na minha sala, você imagina? Na França. Nossa, já era bastante assim lá também. Sempre foi. Mas é outra história. Mas eu acho que aquela fluência também era em função do livro da Beterra.
sabe? Sim. Mas essa 52 tinha duas pessoas que eu lembrava só, e que eu mantive um contato durante um tempo. Uma era a Cristine, e que eu depois tinha entrevista. Enfim, foi um encontro ótimo e tal. E aí fiquei muito motivada. Daí um tempo eu soube, acho que até pela Tânia mesmo, que haveria essa formação internacional. Lá fui eu. E nessa vivência, caíram todas as fichas. Isto é, todos aqueles preliminares do livro estavam lá naquela vivência de ginástica holística. Aquela coisa da sensação, estava lá. Então, para mim, ficou claríssimo que a esteira na qual foi montada a ginástica era a ginástica holística e não a Mézières. E talvez até porque, sei lá, porque não tinha um nome aquele trabalho, não sei. Não estou dizendo que ela copiou e fez igual, não, mas ela sistematizou uma coisa que existia com características muito semelhantes ao que ela fez. Não era o caso da Françoise Mézières. Quer dizer, o trabalho Mézières não tem nada a ver, até pode contemplar algumas coisas, mas, entendeu? Eu acho que então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar muito claro. E que para mim era muito claro, mas não era para todo mundo. A própria Marie-Jo, eu lembro que a Marie-Jo tinha algumas restrições em relação à Thérèse Bertherat. Ela me falou sobre isso. Mas eu lembro, eu ia dizendo para ela o seguinte para ela, eu nem lembro, era tão secundário o que ela achava, as restrições que ela tinha à Bertherat, que eu falei para ela, falei, mas você não viu? O livro é baseado na ginástica holística. Eu lembro, não, ela nunca tinha parado para pensar. Não é que ela não concordou, mas ela nunca tinha parado para pensar. Ela falou, Angela, mas eu até li o livro antes. Eu falei, então, e você não viu que ela não deu os créditos devidos à Lili? Quer dizer, eu acho que, não estou, graças a Deus que ela tenha escrito o livro, por favor. Mas eu acho que a grande crítica que eu teria seria essa. Muito bem. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar registrado, minha opinião. Né? Bom, segunda coisa, o que é para mim, o que foi para mim, né, a ginástica holística? Então, a ginástica holística foi para mim uma porta aberta de possibilidades. Então, eu estava dizendo, quando a prática que eu tinha até então, que era de umas 4, a Tânia está dizendo que concorda, obrigada. Ela concorda com a sua opinião. Umas 4 anos já, e estava supervisando, não sei o quê, você me conheceu nessa fase. Eu praticava o trabalho, então, como eu dizia, das posturas, sempre preparando, ao contrário do que preconiza o RPG, que você deve colocar o cliente nu e cru na postura. Quanto mais rígido, mais tenso, mais firme, melhor. Eu nunca concordei com isso. Por quê? Porque eu conhecia os traços de massagem reflexa, de massagem de tecido conjuntivo, que eu aprendi na faculdade e sempre pratiquei. Tinha nessa ocasião já uns bons anos de estrada. Então, eu achei que ali era um casamento super legal. Então, eu fazia massagem de tecido conjuntivo, né? Na dorso, cintura escapular, glúteos, e aí botava em postura. Era mamão com açúcar, facilitava muito. Quando o Benfé chegou, uns 2 anos depois, que eu fui traduzir o curso dele, e aí fiquei muito ligada no trabalho dele, era um trabalho muito rico, muito preciso, ele concordava comigo, falou, não, eu acho também que você tem que preparar o indivíduo para esse alongamento, que é tão rigoroso e tal. Eu acho que as pompagens é uma fonte rica para isso. Então, eu aprendi novas pompagens para colocar, para preparar o cliente. E ele também tinha um outro conceito, que eram as manobras corretivas. Isto é, você também segmentarmente, quando você tem um segmento mais desviado, vamos dizer, você tem formas, de repente, de você trabalhar a correção daquele segmento, assim, pulsar, alongar, enfim, fazer um movimento que queira ir exatamente no oposto do que ele está fazendo, mesmo para lubrificar, tornar mais flexível aquela região antes de colocar em postura. Então, ele tinha algumas ideias. À medida que eu fui fazendo as minhas vivências nos movimentos da holística, o meu pensamento estava muito voltado para isso. Quer dizer, eu visualizei 20 manobras corretivas novas que eu podia dar para o meu cliente. Por que não? Né? Então, ali foi um celeiro de ideias que eu fui
em seguida praticando. Uhum. Exemplo. Eu vou usar um exemplo. Então, por exemplo, se segurar a canela e descer os pés para o chão em decúbito dorsal, para mim é uma manobra corretiva de elevação de ombro, que todo mundo precisa. Era uma forma. Outra coisa, que aí vou até tentar, vamos ver se dá para eu mostrar aqui. Mostrar. E aí, se eu apareço mais ou menos. Parece. Eu tirei os comentários para você, para a gente poder te ver. Você pode até subir um pouquinho mais. Isso, aí. Então, aqui. Então, por exemplo, o nosso famoso saca-rolha, mago. Né? Então, eu só posso escolher um movimento, lembra? Lembro Então, do seu xodó. Então, chegou aqui, comecei a notar que aqui é um ponto complicado para 90% das pessoas. Então, eu pensei, nova ideia. Então, aqui o que eu faço? Pirrei Bessier, vou encaixar. Então, eu com a minha mão encaixo, rotação interna para proteger essa cabeça e vou insistir. Suspiro, PTL, tarará. Aí, eu lembrei, lembra do sol nascente e sol poente? Aí Que era outro movimentinho, outros dois movimentos. Aí, ó, eu vou juntar aqui o sol nascente. Tá vendo que aqui a gente faz uma coisa que hoje o pessoal da face valoriza, que é o pulsar. Que é o pulsar. Isso não é muito. Era um novo procedimento preparatório. Num grupo, um dia, eu falei, vamos lá, gente, então vamos lá, só vamos juntar o sol poente. De repente eu olhei para isso e falei, gente, mas isso aqui está pedindo, berrando para mim, estique a outra perna, cresça a perna de baixo para lá e o braço da frente para lá. E eu estou fazendo o quê? Bárbara. Uma postura cruzada. E se eu pensar em crescer a perna da frente e a mão da frente concomitantemente? Aí eu começo a contemplar glúteo de cá com o grande dorsal de baixo? E se eu crescer o braço de cima com a perna de baixo? Eu não estou contemplando peitoral, oblíquo interno, flexor de baixo? Estava criada a postura cruzada que a gente não tinha. O RPG só dava duas dimensões do espaço. E aqui, a gente, de repente, começou a criar um jeito de trabalhar nas três. Estou torcendo, estou alongando as cadeias cruzadas. Isso eu fui fazendo a partir dessa minha vivência de ginástica holística. Né? Isso é uma ferramenta dentro do seu projeto. Bárbara, lindíssima. Você quer ver o que eu achei? Vou te mostrar. Peraí. Oh, Deus. 1995, sol nascente, sol poente, saca-rolha, as minhas anotações do teu curso. Fui lá pegar, resgatar para dar uma olhada. A origem, e depois a gente juntava, isso era a parte dinâmica e a parte estática, a gente, vamos fazer. Então era um samba, né? Super. Por isso eu devo a ginástica holística. Então, resumindo, né? Nós poderíamos fazer sei lá, uma aula inteira só das manobras corretivas que eu derivei desses movimentos da holística. Então, voltando, se você fala, bom, Angela, então tá, e aí a ginástica holística, o que é? Bom, a ginástica holística, para mim, ela é mais, vamos dizer, uma ferramenta de educação do que de terapia. Aí você fala, bom, mas se na realidade, através dela, eu começo a melhorar o movimento do cliente, a dar mais consciência, a dar mais flexibilidade, eu não estou ajudando em vários problemas, né, várias patologias, eu não estou prevenindo? Sim. Então, nesse sentido, essa ferramenta educativa, eu acho que pode ser uma terapia preventiva. Mas terapia curativa é mais complicado. Eu acho que ela precisa de ajustes. Em si, eu não vejo como uma ferramenta curativa, vamos dizer assim. Mas, o que é, então, para mim? Para mim, é uma escola. Escola não no sentido mais corriqueiro da palavra. Se a gente vai lá no dicionário, sabe que eu adoro dicionário,
a gente encontra lá um outro significado para a escola. Escola é uma corrente de pensamento. Então, no colégio, a gente estudou o romantismo. O romantismo era uma escola romântica, que tinha o quê? Princípios, tá? Que regia uma geração que formava com isso obras literárias, obras musicais, pintura. Todos tinham valores semelhantes. Era uma forma de pensar. A ginástica política é uma forma de pensar o movimento, os sentidos. A origem dela passa por gente, como tal Deus Sartre, que eu tenho pesquisado ultimamente, ele era um místico, um filósofo. E sei lá, como que foi virando o movimento. Maravilha, né? A gente tem um monte de coisas entrando que eu não posso ler. Fico curiosa. Fica curiosa, né? Eu vou te falando. Tem gente falando que ainda não conseguiu fazer o seu curso, porque mais um dia vai dar, as datas não bateram. Débora pediu para você não deixar de contar dos Gatas Forever. Quando você e a Bia divulgaram a ginástica holística. E a Tânia disse que é exatamente quando você mostra o saca-rolho, o sol nascente, nessa tua reflexão de pensamento, que é como Ehrenfried fazia, e se isso, na experimentação do movimento, construindo essa metodologia. Vou te pontuando. Eu sei, a gente fica curiosa, né? Quer saber, quer bater papo com quem mais está nos escutando. Com todo mundo. Mas então veja só, para mim é uma escola nesse sentido, né, que vai me complementando. Por exemplo, no nosso grupo tinha a Bia, o Kung, que é bailarina. Então, ela já deu depoimento dela, ela tirou de lá vivências, sensações e tal, que eu não tirei porque eu não sou bailarina. Mas ela me enriqueceu, ela disse aqui, né, o meu trabalho, né, teve uma chave mestra que se transformou. Então, para mim também, quer dizer, com o meu fazer, com o meu saber. Então, para mim, então, ginástica holística é uma escola no sentido de corrente de pensamento. Isso posto, eu sempre coloco para os alunos, olha, eu estou dando para vocês algumas ferramentas da ginástica holística, mas segundo os preceitos de praticantes ortodoxos de ginástica holística, vocês não estão aqui fazendo ginástica holística, porque eu sou muito mais diretiva, eu sou mais terapeuta. Então, vamos ter muito cuidado na utilização desse termo. Né? Vocês não são praticantes de ginástica holística, vocês estão utilizando essas ferramentas, sejam modestos, sejam coerentes. Você sabe, eu sempre coloco, não dou formação de ginástica holística, não pratico ginástica holística tal e qual. Mas você sabe que eu adoro dizer que eu não pratico, sou uma praticante ortodoxa de ginástica holística, mas eu sou Lili, né? Como eu digo. Eu sou feliz que a Tânia tenha feito essa observação, porque eu sempre digo que eu sou Lili baseado em palavras dela. Então, eu quero trazer um outro que a gente ainda não comentou, que é o Aide Memoir. O Aide Memoir, quem está nos vendo não sabe, são lembretes, né? Lembretes que Lili Ehrenfried escreveu em 1970, destinados exclusivamente para quem fez a formação. Então, são princípios, ideias, sequências, são escritos preciosos, que não foram e não serão publicados seguindo o próprio desejo dela. Na abertura, mas ela me permitiria ler um parágrafo, né? Claro. Na abertura desse texto, eu traduzi um parágrafo que eu queria ler para vocês. Sempre que eu penso neles, eu digo, Salut Lili, ela está falando comigo. Então, assim, estas notas têm o objetivo de lembrá-los de algumas ideias essenciais e incitá-los a descobrir outras formas de empregá-las, porque existem. Seria um grande erro limitar-se em seu trabalho e em suas pesquisas estritamente ao que está aqui mencionado. Só, ao contrário, tentem ao máximo proceder por seus próprios meios e consultar essas notas só se estiverem sem ideias, o que deveria ocorrer raramente. Sobretudo, não acreditem que essas notas representam um, aspas, sistema completo. Um tal sistema não existe. Quanto mais possuírem os elementos de um trabalho criador, autêntico, espontâneo e eficiente, portanto, original, menos necessidade terão de consultar essas notas. Coisa que eu consulto com frequência, porque está sempre me dando ideias. Mas, inspirando. Eu me sinto muito à vontade até para estar aqui conversando com você, porque
Sim, eu sou uma pessoa muito impregnada desse espírito. Eu valorizo muito isso. Eu estou sempre ah, levando para Defendendo, falando. tá Uhum, certo? Então, apesar de não ser uma praticante ortodoxa, né, desse trabalho. uhum, uhum. Você é a Ângela. Eu acho, é isso. E que eu acho que é o que ela. E então, nesse sentido, também eu acho que a gente pode, uma terceira, quer dizer, complementando esse terceiro tópico, né? Eu não sou uma praticante ortodoxa, mas eu sou Lili. Eu gosto também de discutir um outro aspecto aqui desse fazer, né? Existe o nome ginástica holística desde 86, como a gente sabe. Existem lá os estatutos da associação, etc. Temos uma associação no Brasil hoje e tal. E ginástica holística, método da doutora Renfried. Em algum momento, comecei a ver aparecer. Eu fui olhar até enfim, o resumo do relatório daquela primeira reunião que criou a associação, que deu um nome de ginástica de 86. Ali, eles não falam, nos estados principais, não falam em método. Fala em método só quando você vai ler os estatutos, chega lá um momento que alguém diz assim, o estatuto diz, uma das atribuições da associação seria realizar formações adequadas do método, né, instituído por Madame Renfried e tal. Então, assim, eu achei um folhetinho daquela época, né, que é esse com o Indalon e tal, que fala ginástica holística, l'approche do Dr. Renfried, que seria, talvez uma tradução mais próxima, seria abordagem da doutora Renfried, né? E não um método. E ela fala, não existe um sistema completo, ela não está falando em método, mas enfim. Aí, o que eu tenho porque eu estou aqui agarrada com essa história do método? Eu não gosto desse termo. Né? Método, a gente vem saindo pelo ladrão. Não gosto. Porque, em geral, é uma coisa muito autocentrada, sabe? Método Ângela Santos. Podia ter inventado o método Ângela Santos, muito autocentrado e tal. Não sei. Mas um dia, uma colega me chamou a atenção para isso. Mas você já pensou no que é método e tal? Então, ela foi atrás do dicionário. E método, então ela me dizia, essa colega, método, a origem é grega e quer dizer caminho para chegar a um fim. É lindo, né? Caminho para chegar a um fim. E aí eu fui procurar e achei outros dicionários, a etiologia estava corretíssima, mas aí vem a definição. Maneira de fazer, dizer ou ensinar alguma coisa de acordo com determinados princípios e em determinada ordem. O que eu até consigo fazer no projeto Convergências. Modestamente, eu boto lá na mesa tudo que a gente tem de possibilidade terapêutica. Falar, gente, vamos fazer primeiro isso, depois aquilo, e antes de mais nada, vamos traçar o objetivo, que é a avaliação. Então, modestamente, é um jeito que eu estou... Não é um método de Ângela Santos, mas é um método de exercer a sua sessão, que eu sugiro. Agora, qual é o objetivo da ginástica holística? Tem um mundo. Qual é... de que forma que a gente vai aplicar isso? Seguindo aqueles 3 princípios, né, que a gente refletiu falando. Eu lembro que eu vi ouvi essa, foi a única frase teórica que eu me lembro assim, né, que eu vi, e fiquei agarrada nela com a minha cabeça ortodoxa, agarrada nela como uma tábua de salvação. Relaxar, realinhar, tonificar. Adorei. E valorizei muito, até porque era um jeito de... Primeiro, aquilo me orientava. O que eu estava fazendo nas minhas sessões de fisioterapia era isso. Mas eu não tinha... Sabe, quando você faz terapia, né? Você se sente mais segura quando você entende que aquela sua forma de funcionar faz parte de um grupo de pessoas. Então, sim. eu falei, mas é claro, é lógico. Tal. Então, aqui, nesse mar de possibilidades que a jurídica me dá, como é que eu me acho? Eu vou ver o que relaxa primeiro, realinha depois, tonifica depois e tal. E é uma coisa que eu uso até hoje. Mas eu lembro que a Marijô falou assim, Ângela, também não é assim tão rigoroso, vai ter exceções. E é verdade, tem exceções. Né? Então, se você faz uma sessão super tônica, nada te impede de você baixar esse tônus no fim da sessão e inverter um pouco a coisa, não é?
né? Tenho certeza que a GG talvez tenha esse tipo de experiência, quando ela está lá com o atleta dela numa fase de necessária malhação, talvez no fim dessa malhação eu possa orientar que ele volte a sua atenção, deite no rolo, respire, PTL, não sei o quê. Não sei. Se você trabalha num spa, a gente pode também pensar em fazer um trabalho mais dinâmico no começo da sessão e deixa o relaxamento para o fim. Porque ele sai da sessão, toma um chá e vai dormir. Ele está no spa para isso, para descansar, né? Então, claro que existem exceções. Então, veja só, mesmo essa pequena luz de método que a gente possa ter dentro desse proceder, Dessa abordagem. dessa abordagem, ainda assim é algo maleável, não é algo tão estrito quanto é, por exemplo, quando a gente vai falar de fisioterapia e como vamos proceder numa sessão de terapia com um objetivo simples, né? Simples. Às vezes é difícil, mas o objetivo é claro, eu quero curar aquela dor, né? E aí você tem mais ou menos uma estrutura para propor. Então, quer dizer, esses são os 3 pontos que eu queria deixar aqui como testemunho para vocês, né? O que para mim, é uma escola. É uma escola, voltando um pouco a um paralelo de aprendizagem, todos nós aprendemos a escrever mais ou menos com o mesmo método. Fazer bolinha, tracinho vertical, horizontal, depois acho que uma linha, não sei se de caligrafia, pode ser que hoje em dia não tenha mais, mas uma linha ainda tem. E lá a gente vai exercer a bolinha, o pauzinho, não sei o quê. Quem tem letras iguais no mundo? Não tem. Então, nesse sentido, eu olho para essa coisa riquíssima que é a ginástica holística, eu só tenho a dizer isso, é uma escola que me ensinou muito, continua me ensinando e foi uma das grandes inspirações, né, para o meu fazer, para a minha vida, para a minha profissão. Como sempre, o que você fala é filosófico com um grau assim de profundidade, né? Essa sua fala agora, não, essa sua fala agora foi brilhante. Brilhante quando você faz essa comparação realmente. Quem tem, né, a letra igual. Então, quem é que não existe? Cada um também tem a sua característica nessa abordagem. O seu jeito de olhar, o seu jeito de compreender, e como até você falou, você é uma fisioterapeuta que fez a formação, a Bia é uma bailarina. Quer dizer, aquilo que pega, a essência que pega e a forma como vai usar, também vai ser com a sua cara, com o seu jeito. Claro. Né, Ângela? Achei brilhante isso que você falou. Nossa! Mas, enfim, é um pouco o que eu teria a dizer desse trabalho, do quanto eu sou grata, né? As pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz, enfim. Eu gosto que no livro, né? No livro a gente, quando foi escrita do livro, a gente não tinha mais a Bia. E foi muito especial a homenagem que você fez para ela, referindo ela no seu capítulo, quando você coloca as fotos com ela. E a gente pôde também citar, porque foi uma peça importantíssima, né, para a formação, inclusive, da ginástica holística mesmo. Essa formação internacional, ela teve um papel muito precioso com Marie-Jo. E você cita ela, você dá a presença dela no livro e na história da ginástica holística no Brasil. Isso foi também algo... É verdade. Você reproduziu um trecho de uma das cartas da Marie-Jo para mim, onde, anos depois, ela me contou, a Bia mesmo não sabia disso, que numa das passagens dela lá para Paris, ela conheceu a Cristina Salomão também, mas por outras, né? Ela foi procurar o pessoal lá da Thérèse Bertherat, a Cristina trabalhava lá nessa época, e acho que alguém da Bertherat acabou levando para conhecer o estúdio da Cristina. Enfim, eu não sei. Eu sei que ela cruzou com Cristina Salomão. E a Cristina sugeriu que ela fosse conhecer o trabalho da Marie-Jo. E ela foi, fez uma vivência e tal, gostou. E aí ela falou, mas como é que é a formação? Aí ela disse, então as pessoas frequentam, né, durante 2 anos, tantas horas de aula por semana, eu mesmo me lembro como é que era a história, aquele esquema de só para quem está. E aí ela sugeriu que fosse, por que não você fazer uma formação internacional? E aquilo ficou na cabeça dela até o dia que ela se decidiu de se arriscar, né? De conviver com gente que não a conhecia, que ela não conhecia, que ainda assim ela ia encarar, né,
né, essa loucura, esse desafio, e que se revelou, segundo ela, uma coisa muito, muito boa. A Bia quase caiu para trás, eu não tinha ideia, né, de que fosse isso. Então, eu achei muito importante citar, já que pela própria Marie-Jo, isso era um fato. Né? Então, Ângela Beatriz Sim. também é um elo dessa corrente toda que nos une, né? Que nos une todos. Uhum. Uhum. E você nasceu no dia da Bia, e eu coloco assim, só marcando, Ângela, vocês da primeira turma se consideram a primeira turma. E quando eu pus o livro, eu não sabia como encaixar a história da Tânia em si. Então, muitas vezes essa fala acontece. Eu considerei a Tânia como a primeira turma, por ser a primeira brasileira, e aí. Então, muitas vezes nessa fala, às vezes, a gente da primeira turma, porque isso para vocês era claro que realmente era a primeira turma internacional, mas eu só fiz essa, né, assim, só queria marcar um pouquinho, eu fiz essa classificação porque achei que era mais fácil encaixar no escrever do livro os capítulos. Foi perfeito, porque a Tânia também teve um papel super importante, quer dizer, ela que chegou, introduziu, nos apresentou a Cristina aqui, né, esse contato, também o grupo que foi fazer essa formação em 89, 90, era todo um grupo que ela havia reunido, né, a Tânia aqui, a gente deve muito a ela, sem dúvida. E também nesses últimos tempos, nessa pandemia que eu tenho me dedicado a rever essas coisas que eu não leio há tempo, estou reunindo minhas notas, estou juntando tudo, eu tive o privilégio de conversar mais com a Tânia e ela me colocou em contato com a Cristina Salomão, que também foi uma coisa muito emocionante. Como eu disse, foi muito bom ter reencontrado a Cristina em 87. A gente trocou, tem alguns cartões que a gente voltou a trocar, não vamos nos perder de vista. Tal. Só que em 89, quando a gente foi para lá, e fui com a Bia, e a Bia estava, vamos ver a Cristina. Então, a Cristina já havia saído da França, ela estava na Nova Caledônia, onde ela ficou muitos anos. E a própria Bia perdeu contato. Então eu não sabia como, eu não sabia que Tânia era amiga dela. Então, quando agora a gente voltou a conversar, a Tânia me esclareceu algumas coisas, que numa live que eu fiz, eu passei muito rapidamente nesse começo de vida com a holística, ela falou assim, mas eu achava que eu tinha sido a primeira pessoa com quem você fez vivência. Eu falei, é verdade, foi, mas eu lembrei da Cristina, falei, mas você também não citou a Cristina. Eu falei, bom, como era uma coisa que eu falei ano passado, eu não, porque eu tenho um caso para contar que às vezes eu me restringo, eu me perco nos labirintos, eu esqueço. Então, né, para chegar no fim de um caminho que eu proponho. E aí, muito bom. Então, eu recuperei com ela uma opção de coisas e tal. E aí, ela me deu contato com a Cristina. E aí, chamei a Cristina online um dia desses, ficando quase 2 horas falando. Foi muito emocionante. Também uma coisa boa que esse Momento. E momento que esse tá... momento está proporcionando, né? A gente tem que tirar o bom. Inclusive, a história do seu livro, porque assim, você tem todo o teu papel científico na fisioterapia e todo o teu papel também histórico. Eu adoro quando escutar suas histórias, eu sempre aprendo mais, eu sempre me enriqueço. Vale lembrar, hoje eu estava me preparando, fiz tarefa de casa, estudei, escutei as outras lives, tudo. Então, assim, todas as lives que você tem feito com a Analisa tem sido excepcional. As histórias que você contou do Bianfé de ontem foi muito legal, muito enriquecedor. E tá lá, ela também está deixando gravada, que são fatos que enriquecem o nosso trabalho. Em poucas linhas que você fala, alguns detalhes que você coloca, sempre enriquecem o nosso trabalho como fisioterapeuta, Ângela. Você é ímpar. Obrigada, querida. Enfim, é um pouco assim, essa coisa de contar a história é uma coisa que eu gosto, ler, eu gosto. Então, acho que as coisas se juntam. E... Como é que é a história do canto? Que a gente ficou do canto, eu fiquei aqui de te cobrar, que a Bia não cantou e você ficou de cantar na live de hoje. Olha, gente, preparem-se. Uma das coisas que a gente fazia naquele jardim, que muita gente já falou do tal do jardim, que era inesquecível realmente, a gente ficava... Tô super rouca. A gente ficava às vezes cantando e eu lembro que eu tirei uma letra. Eu estava hospedada na casa de um amigo que era muito ligado em música. E aí eu ouvi uma canção muito antiga e à noite, eu lembro, a gente ficava tentando tirar a letra e tal. E eu cantei alguns versos. É uma canção muito antiga, francesa, e a Bia gostou também, a gente cantava junto, que é Sous les ponts de Paris. Fala sobre os clochards que quando cai a noite, se escondem embaixo da ponte, né, para se proteger, para namorar, enfim. Então era isso. Então vou cantar um versinho, assim. Sous le pont de Paris,
Lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette. Ils sont heureux de trouver une couchette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paye pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous le pont de Paris. Ah, Ah, você canta bem, Ângela. Não sabia não, desse lado seu. não, aí eu de vez em quando arrisco. Tenho um Você amigo, tem uma voz boa de canto. sei se ele está aí, o André Trindade me empurrou meio por esse caminho e ultimamente a gente tem cantado de vez em quando no sarau. Você vê que é por isso que você está achando que eu estou tão afinada. Mas a gente É, não, foi bom. foi muito gostoso essa troca e é uma coisa que eu não lembro. E aí depois até quando você fez o jantar aqui em São Paulo, eu entrei em contato com a Bia, que eu não vejo há muito tempo, e perguntando se ela ia, porque eu queria ensaiar para a gente cantar no jantar. Acho que foi por isso que ela não foi. Entendeu? Ela não Não queria cantar. canto. Você dança e eu canto. Aí, talvez ela tivesse ido. Mas é uma recordação muito boa. E aí ela lembra também que a gente também fazia programas depois, né? Sempre ia para museu, para lá, para cá, voltava à tarde, exausta. No dia seguinte tinha que estar cedo lá. E a gente ficava comprando os Mercedes, que eram os ônibus, que a gente ficava esperando, assim, vamos comprar no Mercedes e tal. Que eram os ônibus que nos levavam para. Ah, agora eu entendi a história do Mercedes. Os ônibus que comprar este Mercedes. Agora entrávamos proprietários do Mercedes. Então foi realmente uma troca muito boa, foi um período muito... Nossa, foi nostálgico, muito bom. Tenho muita saudade. Não, e são, assim, peças importantes na história aí que ainda estão e desenvolvendo um trabalho. Quem foi dessa turma de vocês, né? Vocês tiveram ainda duas francesas e duas canadenses que faziam juntas, né? Que fizeram juntas. Deixa eu retomar aqui se era canadense. Espera aí. Eram duas, eu sei que era uma canadense e três francesas. Isso. E como eu ficava também tão ligada em traduzir, porque às vezes já tínhamos um acordo. Quem tinha que falar, sei lá, estamos lá deitada. Então, estamos falando, o que você está sentindo? Ah, senti isso, senti aquilo. E é muito difícil você falar em francês feelings, né? Sentimentos e tal. Então, eu ficava muito ligada. Gente, qualquer problema, você vai para o português que eu traduzo. Então, eu ficava atenta. Então, de repente, alguém estava assim, je suis, barari, aí falava uma frase em português e eu automaticamente, lá sem abrir o olho, já traduzia para a Marijô. E a canadense é o cão, o sotaque canadense. É muito complicado. Mas eu trabalhei um tempo com uma canadense, eu me habituei um pouco. Então, tinha situações que às vezes a canadense falava alguma coisa e a Marijô falava assim, pardon, e eu falava em francês o que a mulher tinha falado, como se eu tivesse traduzido. Traduzindo o francês da canadense. Canadense, eu tentava tocar, ela rolava de desculpa, pedia perdão. Você assim, não, foi sem querer, então. Mas aí ela quase quis me contratar, né, como tradutora oficial. Mas as horas que eu dava, eu tinha que pedir desculpa de joelho para a menina depois, porque imagina que pretensão a minha tentar. Mas eu ficava ligada, a dificuldade é comigo, o negócio era comigo, entendeu? Então, eu tinha que... Muito. Não, e você sempre foi aquela que permeava e facilitava. Se você via um caminho, sempre foi assim, Ângela, né? Você, se tem um caminho que pode facilitar alguém, você não nega, vai e faz. Então, e a Marijô às vezes mais dura, né? Porque como a gente até sabe, assim, todo mundo é fácil jogar confete quem já se foi, né? Em quem teve um papel, mas a gente sabe que todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Isso é unânime. Então tem os seus lados duros, porque ela também era dura, ela também era dava umas casquinhas grossas. Quando a gente queria saber um pouco mais, nem sempre ela queria falar, tinha que ter alguém que conquistasse o coração dela para ela falar, porque senão ela era aquilo. Verdade. Mas, como eu disse, sinceramente, no texto que eu coloquei no livro, eu tive muitas dificuldades com ela, e ela deve ter tido muitas comigo, logicamente. Mas, sem dúvida, ela foi mais generosa comigo do que eu fui com ela.
até na medida que eu vejo assim, as coisas que ela me deu de bibliografia, de textos e tal, que eu tenho, que eu sempre consulto, que agora, sobretudo, eu estou juntando para colocar num, num maço só e tal. Eu vejo muitas das coisas que eu tenho, foi ela que me passou. E sempre, eu acho que isso é uma grande dívida, que eu não tenho como pagar mais. Né? Bom. A Tânia coloca sobre a formação da ginástica holística, o que você acrescentaria? Seria uma escola? Eu fiquei pensando nessa pergunta até para te colocar, porque até dentro das perguntas que eu coloquei para vocês, se você teria alguma dica para um praticante de ginástica holística hoje, para os profissionais de ginástica holística hoje. E fiquei aqui refletindo entre fazer essa pergunta e te colocar, porque você também se encontra num momento onde você tem o teu projeto, que é ele que é claro para você, que é ele que é vivo para você e que é ele que é o teu papel na história da fisioterapia, é um papel que você oferece aquilo que você acredita, e Ângela sempre muito firme naquilo que acredita. Então é uma pergunta um pouco difícil de eu te fazer, mas eu te coloco aqui se você acha que pode, de alguma forma, acrescentar se teria alguma resposta que você daria a isso quando você pensa, ou talvez quando você pensar numa questão de movimento. Acho que talvez essa seja a melhor forma. Quando algum profissional hoje escolhe pensar em um caminho mais para o movimento em si, para um trabalho de educação, para um trabalho preventivo, como você poderia dizer que a ginástica holística é um caminho que ele poderia talvez escolher? Porque a escolha é de cada um, né? A gente até diz e oferece, mas cada um faz as suas escolhas. Talvez essa pergunta seja melhor, não sei. Olha, difícil, né? Mas assim, quem sou eu? Apesar de ter sempre essa coisa, essa cisma com método, com cerca, com não sei o quê, veja só, eu não critico absolutamente a formação que eu tive com a Marie-Jo. Tem uma outra coisa que eu faria, talvez diferente, na formação. Estou falando agora da estrutura da formação, tá? Que é a Marie-Jo, no fim, na última semana da segunda fase, ela nos entregou uma lista com títulos dos movimentos. Os movimentos tinham um nome. Só então eu fiquei sabendo. Às vezes ela falava, às vezes ela não falava. Então, assim, a forma da gente absorver aquilo foi muito árdua. Eu só acho que consegui absorver, eu não sei qual a porcentagem, graças às colegas do Rio, que era gente muito esperta em trabalho de grupo. Elas tinham muito mais noção. Eu até hoje sou muito primária em termos de movimento, eu tenho que me preparar muito, tal. Eu não sou uma bailarina, como eu imagino. A Bia vai tirar de letra uma coisa que eu levo 2 dias para montar, né? Então, o movimento para mim é muito mais árduo. Então, assim, aquela listinha, eu acho que devia presidir as aulas. E as aulas eram dadas assim um pouco também. Ela se preocupava com se hoje eu estou com dor no ombro, ela voltava a fazer um trabalho que ela já tinha dado sobre o ombro. Porque ela tinha um pouquinho um olhar terapêutico ali, não só de formadora, né? Exatamente. E ali não cabia isso, entendeu? Eu atravessei o oceano. Sinto muito se você está com dor no ombro, eu te atendo depois, né? Mas aqui, agora, nós vamos fazer hoje, o tema é dorso, sei lá. Né? Então, tem uma sequência um pouco mais pedagógica, mesmo que em detrimento do educativo ou do terapêutico, e ter aquela sequência dos títulos à minha disposição para que eu lembre, sabe? Eu dei os movimentos no Convergência. Então, eu seguia um trabalho. Então, agora nós vamos fazer uma vivência, para dar uma vivência. E eu seguia uma sequência com os títulos, para que depois eu tivesse mais facilidade para anotar e depois a gente discutir. Então, isso fazia a coisa um pouco mais homogênea. Isso em termos de formação da escola, de montar uma escola, quer dizer, se eu tivesse que fazer, eu faria assim. Para um profissional que queira se dedicar ao movimento como caminho, quer dizer, eu vou trabalhar com movimento, dentro do projeto Convergência, hoje eu dividi uma parte terapêutica e uma parte de movimento.
Ali eu Uhum. discuto muito, eu acho que o preparo, a vivência e tal, tem que partir de elementos da holística. Eu não fujo Uhum. muito. E a complementação, eu coloco, quer dizer, o tonificar, por exemplo, na holística, é muito pouco. Nós não temos, talvez para a época, a gente acreditasse que aquilo fosse o bastante, mas nos últimos 15, 20 anos de pesquisa, nos mostrou que o músculo tem que ser desafiado, Uhum. né? Para envelhecer Uhum. bem, esse músculo ele tem que ser desafiado, porque a gente perde massa muscular com o envelhecimento, quer você queira, quer não. Então, a gente tem que tentar fazer mais proteína contrátil dessa massa que sobra, né? Então, Uhum. eu acho que a gente pode se permitir, nessa fase, tonificar e buscar outros elementos. Uhum. Então, assim, o meu refletir sobre o movimento não deixa de ter um olhar muito terapêutico também. Claro. É uma forma de a gente ter mais segurança. Então, por Uhum. exemplo, se hoje eu tivesse que formar um grupo de educadores físicos, eu tenho uma proposta muito clara a fazer para eles, né? Então, eu vou dizer as coisas mais importantes a serem evitadas, uma avaliação que existe, né? Avaliação dinâmica, para você sacar se aquela pessoa está pronta ou não para Uhum. uma atividade na qual eu não ponho a mão, né? Se Uhum. você está pronto para o movimento. E depois eu começaria sempre o relaxar, o realinhar com milhares de elementos da holística. E o tonificar, Uhum. posso ir buscar no funcional, no Pilates, sem dúvida. Sempre com um Uhum. olhar que tem um crivo terapêutico, né? Então, por exemplo, o movimento de enrolar, eu sou muito reticente, eu faço em situações muito específicas. Por quê? Uhum. Porque é muito comum a pessoa chegar no consultório que travou na academia, que foi botar a mão, foi fazer aquele alongamento de botar o dedo da mão no pé, travou, né? Uhum. Então, assim, tem alguns movimentos a serem evitados. Se você tem uma artrose de quadril, é mais complexo, cada artrose tem uma característica, então vamos tomar uns cuidados. Então, acho difícil ter uma receita, vamos dizer, não tem. Sim, Mas não tem. se alguém quer se dedicar ao movimento e quer fazer um trabalho de assim, muito mais rico, muito mais diferenciado, na ginástica holística com certeza vai encontrar um Uma mundo gama. novo. Uhum. Você tem base, você tem que ter originalidade, né? Então, uma pessoa, vamos dizer que não fez, não é da área, nunca fez nada de cinésio, nunca não entende nada de anatomia. Ela vai fazer o movimento, ela vai ser educada como um violinista pode ser educado, né, para ter um movimento mais Uhum. adequado. Mas ele dificilmente vai conseguir aplicar aquilo como um instrutor, Uhum. né? Uhum. Então, Sim. eu acho que assim, pré-requisitos. Você tem que ter uma noção de anatomia, uma noção de cinésio. Isso tudo vai te favorecer muito mais, né? Vai te favorecer Sim. enorme. Uhum. Por exemplo, falando de cinésio, eu lembro do Pierre Bézier, eu já tinha traduzido na época. E lá tem uma chave maravilhosa sobre ombro elevado. Então, na RPG, a Uhum. gente aprende toda a tensão aqui de cima que eleva o ombro. Então, a gente trabalha sempre o ombro elevado, a gente trabalha com o braço ao longo do corpo, ponto final. E aí, Pierre Bézier fala que se você tem uma retração de redondos, por exemplo, isso faz com que haja uma báscula fixada da escápula para fora. Né? E Uhum. esse ombro fica mais elevado por causa de uma retração de alguém que está aqui embaixo. Ah, eu achei uma Uhum. chave. Agora, como é que eu alongo isso aqui? Né? Então, no saca-rolha, eu comecei a ter um acesso. Mas isso é terapia manual. Mas na Uhum. holística, as bolinhas que a gente coloca nessa região. Que todo mundo adora. Tem um monte de paciente aqui que adora essa bolinha. A bolinha fala, nossa, o meu ombro desceu. Desceu porque você alongou o redondo, Uhum. a cápsula basculou para dentro. Quer dizer, você entendeu? Então, se você tem uma, uma um conhecimento prévio, você vai tirar disso, nossa, ouro, ouro, né? Sim, sim. É aquilo E que esse conhecimento. o primeiro homem que achou um diamante, ele Uhum. não sabia para que servia, por que aquilo poderia ser tão valioso. Hoje a gente sabe, né? As utilidades Uhum. não
estéticas, as atividades no mundo, a gente sabe. Né? Então é um pouco isso, quer dizer, para você se aproximar, acho que da holística, dessa corrente de pensamento, seria muito importante que você tivesse alguns pré-requisitos para poder aproveitar o máximo possível, né? O máximo possível desse viver. É uma coisa riquíssima, riquíssima. E o aproveitar o máximo possível aí me lembra, para a gente ir finalizando, aquilo que você sempre preconizou desde quando conheço a Ângela, que é o primeiro pré-requisito é você se trabalhar com aquilo que você se dispõe a trabalhar. Se você descobre essa riqueza em você, com todas as ferramentas que você usar, seja ela ginástica holística, seja ela o projeto Convergência, seja ela fácil, seja o que for, num primeiro momento, use essa ferramenta com você. Porque aí a gente vai descobrindo realmente esse ouro. Que isso é uma fala sua. E no começo do Convergência, depois as coisas até melhoraram um pouco, mas no começo é sempre assim, então eu preciso me trabalhar quantas horas? Quantas horas de trabalho? Sim. Que sempre costumava brincar, não sei que você vai fazer... Ângela, cadê você? Não sai agora que a gente vai fechar. Você travou. Você travou. Tenta sair e voltar para se despedir, porque a gente vai encerrando aqui. Tenta, se você está me escutando de você e você se despedir de todo mundo que está aqui. Eu espero já, me antecipo a Ângela voltando, para a gente poder encerrar. Obrigada por todos. Tenho certeza que foi sempre um aprendizado, porque estar com a Ângela é demais de um aprendizado. É muito conhecimento, é muita história, é muita vivência, muito exemplo. Estou aqui te jogando confete, estou aqui fazendo aquilo que você adora, que é receber confete. Então, eu jogo confete mesmo, porque eu não tenho palavras. Já fiz projeto Convergência 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Onde tem reciclagem, eu estou fazendo projeto Convergência. Então, joga o confete em você, porque você merece confete, porque é uma pessoa batalhadora, que estuda, que vai atrás, que contribui. Bom, Ângela, se deixar eu ficar aqui 5 minutos falando de você. Mais uma vez, você está aqui falando comigo. Obrigada. Foi muito bom. Eu que agradeço, foi ótimo. Nós teríamos muita coisa mais para falar. Não falei do Gatas Forever. Sempre. Foi Pois é, faltou o Gatas Forever. Tem 1 minuto. Quer falar rapidinho do Gatas Forever? Dá um pouquinho ainda. Eu bolei com a Bia no Rio, aplicando uma série de movimentos assim que visavam uma coisa mais rigorosa para a gente ficar gatas forever. E a gente fez um programa com um bando de gente aqui em São Paulo e no Rio, que foi muito divertido. Mas, enfim, muito obrigada, gente. Tantas palavras de carinho que eu vivi assim, mas eu não podia me interromper para agradecer. Mas fico super, super agradecida. Adorei, foi um privilégio estar aqui falando com você, João. Você sabe que você está no meu coração também. Tá? Beijo E para vamos todo aí mundo. divulgar o projeto Convergência Online. Vamos fazer novas ideias, vamos modernizar, não importa em que ano, em que momento. Então, agora convergências online. Online. Vamos lá, vamos acompanhar. Nos adaptando. Ainda vou virar uma expert nessas coisas virtuais, você vai ver. Já é. Obrigada, viu? Obrigada, fica com Deus. Obrigada mesmo pela tua presença, por cada palavra. Foi um prazer. Eu agradeço todo mundo que está aqui comigo e com a Ângela. Bate uma fotinho minha e da Ângela, posta para a gente divulgar esses momentos, porque isso é importante para a fisioterapia, para a gente trazer coisas de conteúdo e com base sólida. Né, Ângela? Obrigada, querida. Até breve. Beijo. Tchauzão. Até terça, gente.